Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. E aqui eu vou estar falando sobre os principais tipos de clientes. Quantos tipos de cliente existem, beleza? Se eu te fizesse essa pergunta, o que é que você me responderia? Ah, Renato, cada cliente ele é único. De fato, cada pessoa é uma vida diferente, tem suas próprias características. Mas no mercado, no geral, existem três tipos principais de clientes e eu vou estar falando sobre cada um deles agora para que você possa entender qual é a melhor forma de estar vendendo para cada um, beleza? Antes de mais nada, uma coisa básica que você precisa entender é que todo o processo de venda, vender algo para alguém, nada mais é do que você resolver o problema daquela pessoa, certo? Como assim? Por exemplo, quando você vende um programa de dieta ou um programa de treinamento de exercício físico para uma pessoa, você está resolvendo o problema dela, que é de simplesmente ela não estar satisfeita com o corpo atual que ela tem, né? Ela busca emagrecer. Ah, e um detalhe, você não precisa ter o produto, você não precisa comprar o produto para você estar vendendo para outras pessoas, certo? Por exemplo, se eu te desse uma bolsa agora da Gucci ou da Dolce & Gabbana e pedisse para você vender essa bolsa para alguém, você teria problemas em vendê-la? Acredito que não, né? Eu acredito que você não tem esse produto, mas você sabe pela experiência de artistas, de pessoas famosas, que o produto é de boa qualidade. E assim funciona também com os produtos digitais. A taxa de classificação na plataforma está ali para poder indicar quais são os bons produtos para você estar trabalhando. Tá, Renato, agora eu já entendi o que é o processo de venda, como que funciona, mas então, quais são os tipos de cliente? Então vamos lá, o primeiro tipo de cliente é aquele cliente que ele sabe que ele tem um problema e ele precisa de uma solução. Então esse aí é o melhor tipo de cliente, né? O cliente que todo mundo quer. Porque basicamente ele já sabe que ele tem um problema, então ele vai chegar ali no seu WhatsApp, você vai conversar um pouquinho com ele, vai apresentar o produto, ele vai lá olhar, gostei, comprei, certo? Mas aí você me pergunta, beleza, Renato, onde é que eu encontro esse tipo de cliente? Então aí que está a questão. Eles são muito poucos, é a minoria, certo? Então o que acontece? Esses clientes, eles são os mais concorridos, né? São os clientes que sabem que tem um problema, que estão procurando a solução e simplesmente você vai apresentar o problema para ele e ele vai comprar, beleza? A questão desses clientes é o quê? A escassez, é que tem muito pouco. Raramente vai chegar um cliente desse para você. O segundo tipo de cliente é aquele cliente que ele sabe que ele tem um problema, mas ele não está procurando a solução, certo? Então, geralmente esse cliente, vamos dar um exemplo na questão de emagrecimento, certo? Ele sabe que ele está acima do peso, né? Ele sabe que ele precisa praticar exercícios físicos, ele sabe também que ele precisa melhorar a alimentação dele, mas ele não está nem aí, não está ligando, certo? Mas o que acontece? Quando ele chega na sua página, né, bem estruturada, com provas sociais, com exemplo de pessoas que conseguiram reduzir de peso com aquele método, ele vai sendo aquecido, né? E você vai despertando nele o interesse em buscar uma solução. Por isso a importância do aquecimento, das provas sociais, de uma estrutura bem organizada, entendeu? E esse tipo de cliente, na maioria das vezes, ele vem com algumas objeções. Então, como a gente pode ver aqui, né, ele vem cheio de dúvidas, certo? Ele não sabe se o método vai dar certo, ele não sabe se o valor do treinamento tá bom para ele estar comprando, certo? Ele tem medo de comprar e não ter resultados. E aí cabe à pessoa que está vendendo, né, o afiliado, trabalhar todas essas inseguranças, né, essas objeções do cliente. E outra coisa, esse tipo de cliente, ele já é menor a concorrência, né? Já tem um pouco mais no mercado. Então é o que mais tem pessoas que têm problema e que não sabem. E a sua função é mostrar que ela tem um problema e ela pode encontrar a solução. Então, como eu disse, esse tipo de cliente ele tem que ser aquecido. Então, as vendas é a longo prazo. Ele chega na sua lista hoje, vai conversando com você durante a semana, vai vendo as provas sociais, vai vendo exemplo de resultados, até ele comprar. E o terceiro tipo de cliente é o que mais tem, né? Que é o cliente que ele não sabe que ele tem um problema e ele não busca uma solução. Eu, por exemplo, já fui esse tipo de cliente, certo? Antes de conhecer o mercado digital, eu trabalhava dando aula de física e matemática, aula de banca, certo? Então, eu não procurava uma solução por isso, porque eu não sabia que eu tinha um problema. E quando eu comecei a pesquisar sobre marketing digital, que eu comecei a conversar com uma pessoa, eu comecei a enxergar que realmente eu tinha um problema, que era ganhar pouco, né? Era perder muito tempo do meu dia e não ser recompensado por isso. Então, quando eu comecei a enxergar que eu tinha esse problema, ele começou a me apresentar também uma solução. E que solução era essa? Que era começar a empreender na internet. Então, eu passei por todo o processo de funil. Então, esses clientes, eles exigem todo o processo de funil. Então, é uma venda mais longo prazo, certo? Você tem que trabalhar a mentalidade daquela pessoa, você tem que mostrar os problemas que ela tem e apresentar uma solução, beleza? Então, quando você apresenta uma solução para essa pessoa, você vai aquecendo, ela vai migrando, né? Ela está no fundo do funil, ela vai subindo, ela já começa a enxergar que ela tem um problema, talvez ela não busque uma solução ainda porque tem objeções, e quando ela consegue entender que ela tem um problema e que você tem a solução para ela, aí é o momento em que ela compra com você, beleza? Então é isso, espero que você tenha entendido os três tipos de cliente, que você saiba a melhor forma de estar trabalhando com cada um deles para poder estar melhorando seus resultados, beleza? E até a próxima aula.